Livro de João, capítulo 21, a partir do versículo 9. A Bíblia diz assim: Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. Caramba, eles contaram certinho. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Amém. Abaixe suas cabeças, nós vamos orar. Jesus Cristo, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra, ouvirmos a Tua Palavra. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, nos ensinar através da revelação do Senhor. E que não só ensine através daquilo que eu disser aqui, Deus, mas que o Teu Espírito Santo use a minha vida para trazer convicção a nós de quem Tu és, Pai. Porque é o Teu Espírito Santo que nos gera vida, Pai. Então, Deus, que o Senhor possa nos encontrar aqui nessa noite. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Bom, vamos lá. Estamos lendo um texto aqui que conta uma história de Jesus com os seus discípulos. A Bíblia ela está cercada de histórias de Jesus com os seus discípulos. E eu vou dar um foco aqui em Pedro. Pedro, um homem muito importante ali nesse texto, nesse contexto. Pedro, ele era um dos discípulos de Jesus. Na verdade, entenda isso, Pedro, ele era o principal discípulo de Jesus. Ele era o líder dos demais discípulos. Vamos olhar assim, quando Jesus não estava, quem falava era Pedro. Quem dava as ordens, as direções, quem tomava a frente das situações. E Pedro, além de ser um líder para os discípulos, Pedro fazia parte do ciclo íntimo de Jesus. Então Jesus, ele tinha muitos seguidores, centenas de seguidores que o acompanhavam. Porém, os discípulos de Jesus eram os 12, que Jesus escolheu, cada um, e falou: vocês 12 vão receber a missão a partir de mim, a partir do meu coração. E desses 12, Jesus tinha 3, que eram os mais chegados. E Pedro fazia parte desse íntimo ciclo de Jesus, dos 3 mais próximos, ele estava ali. Então, além de ser um líder entre os discípulos, ele era amigo próximo de Jesus. E antes dessa passagem que estamos lendo aqui, Pedro ele teve uma conversa com Jesus antes de Jesus morrer. Vamos nos situar aqui no texto em que estamos lendo. Aqui no texto que eu acabei de ler, Jesus já morreu, já ressuscitou e já encontrou seus discípulos 2 vezes. Porém, anteriormente, antes da morte de Jesus, vamos voltar no tempo, Pedro tem uma conversa ali com Jesus. E nessa conversa, Jesus está ali falando com Pedro, falando que ele deveria morrer, falando do peso do seu ministério, do trabalho que ele deveria fazer, e Pedro se declara para Jesus. Pedro fala: Jesus, por você eu vou até a morte, eu não estou nem aí, eu vou até as últimas consequências para te seguir. Pedro, ele era apaixonado por Jesus, e ele está ali falando para Jesus tudo aquilo com o coração aberto. Jesus, eu estou fechadão com você, não importa o que aconteça, eu vou até a morte, é isso aí, Jesus. E aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro, naquela confusão, ele fala: não, Jesus, jamais, eu jamais faria isso. E aí essa é a última conversa que eles têm. Após aquilo, o que acontece? Jesus é preso. Jesus é preso, os discípulos fogem quando Jesus é preso. E aí depois dessa fuga, Pedro também foge. Só que Pedro, ele falou que ele amava Jesus, então ele queria acompanhar o que estava acontecendo com Jesus. Jesus estava apanhando, sendo açoitado, sendo humilhado perante centenas de pessoas, e Pedro vai lá, tenta ver, tenta acompanhar o caso. E aí a multidão facilmente olha e fala: esse aqui é discípulo dele. Na verdade ele é um dos líderes, na verdade ele é um dos mais importantes, ele fala como ele é da mesma região. E aí Pedro, quantas vezes nega Jesus? 3 vezes. A Bíblia conta que até na última vez ele amaldiçoa, ele xinga, fala um palavrão, ficou bravo: eu não conheço esse cara, eu não quero saber. E aí, ao negar a 3ª vez, o galo canta. A Bíblia fala que ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, e acabou a história. Pedro foge até a sua vergonha, até a sua tristeza, e tudo bem, passam-se 3 dias, Jesus ressuscita, e agora Jesus está vivo.
E aí a primeira pessoa a encontrar Jesus é Maria Madalena, e ela encontra Jesus, ela vai contar aos discípulos, Pedro sai correndo na frente, porque ele quer o ver, ele quer o encontrar, a tumba está vazia. E aí depois finalmente os discípulos encontram Jesus. Jesus se apresenta a eles, fala, sou eu estou aqui com vocês, tudo mais. Depois ele se apresenta mais uma vez a eles. E aí, só que nesse momento da história, Jesus ele está mais enigmático do que nunca. Jesus ele desaparece, ele aparece, ele desaparece. Ele aparece em um lugar, fala com pessoas, depois ele vai para outro lugar, depois ele aparece no meio do templo para falar com os fariseus, líderes religiosos, depois ele aparece para 2 homens no caminho de Emaús, depois ele aparece novamente aos discípulos, e Jesus está assim, falando com os seus seguidores. E aí, neste momento, Jesus ele está nesse período enigmático, e aí nós chegamos até o começo dessa passagem, que está lá em João, capítulo 21, a partir do versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Olha, dada toda essa situação, Pedro decide ir pescar. É isso que Pedro decide fazer. Cara, Jesus está vivo, ele se provou que ele está vivo, mas eu vou pescar. E aí, o que é essa atitude de Pedro, falando que eu preciso ir pescar? O que é isso? E é engraçado porque a ciência nos mostra qual foi a atitude de Pedro aqui. Existe um conceito na neurociência chamado homeostase e alostase. Vixe! O que você está falando, Rafael? Repita comigo, homeostase. Homeostase. O que é homeostase? Homeostase nada mais é do que o nosso comportamento padrão. Isso é homeostase. Então, homeostase são as coisas que nós somos habituados a fazer. Então, todos nós aqui, cada um na sua área, na sua profissão, no seu trabalho, todos nós aqui temos uma área de homeostase em nossa vida. É um ciclo daquilo que fazemos. Acordamos pela manhã, escovamos o dente, pegamos as nossas coisas, saímos de casa, pegamos o transporte para o trabalho, ou trabalhamos de casa, vamos até, de repente, a faculdade, o ciclo da nossa vida está num ciclo de homeostase. Por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa que isso seja confortável. Porque o nosso cérebro ele está a todo momento buscando economizar energia. E se ele ficar a todo momento fazendo coisas diferentonas, ele fica incomodado, ele fica desconfortável. Então, ele te busca para este lugar, o lugar de conforto. E aí, pedir iFood no final do dia, e aí fazer as coisas do dia a dia, e aí ligar para aquela pessoa. E aí, todos esses hábitos que temos, eles são o nosso lugar de homeostase. E eu vou dar até um exemplo para vocês. Por exemplo, eu ando de moto. E andar de moto, vocês sabem, é muito perigoso. Em São Paulo, 6 horas da tarde, 7 horas da manhã, é muito perigoso. E eu ando todos os dias, eu acordo pela manhã, me arrumo e tal, pego minha moto, venho trabalhar. Atravesso a Avenida do Estado, corredor, coisa louca, sou fechado, os caras me xingam, eu xingo, não xingo. Calma, vocês viram, né? Não xingo, mas eu faço algo que talvez alguns de vocês fiquem um pouquinho tristes comigo, que é isso aqui, Só. E vou embora. Mas tem gente que merece. Não xingo, não grito, não faço nada. Buzino por segurança. Quem anda de moto sabe, né, Samuel? Buzina é segurança. Se não buzinar, eu morro. Buzino por segurança e só dou um nãozinho assim, e vou embora. Desculpa, pessoal, se for com você. Mas andar de moto, para mim, é um lugar de homeostase. Porque eu ando de moto há quase 10 anos, todos os dias. Inclusive, enquanto eu estava tendo exemplos para essa pregação, eu estava andando de moto. Eu estava lá na salinha, Farah Maluf, pensando, mano, que exemplo eu posso dar de homeostase para o pessoal da igreja? Andar de moto. É um lugar que para mim é tranquilo, é seguro. Entenda isso, eu sei que não é seguro, mas para minha mente é seguro, é um lugar tranquilo, confortável. Eu escuto pregação, ouço música, tenho ideia, faço um monte de coisa na moto. Nos 40 minutos que eu até o trabalho, tranquilo.
E eu sei que se eu pegar qualquer um de vocês aqui, colocar na garupa da moto e falar, vamos pegar uma marginal, esse lugar para vocês seria um lugar de alostase. O que isso significa? É um lugar desconfortável. Ver um carro se aproximando assim quando você está no corredor, para você vai ser muito desconfortável. Para mim é normal. Para mim é rotina. Vocês estão me entendendo? Estão entendendo o que eu quero dizer aqui? E aí, Pedro e a pesca era um lugar de homeostase para ele. Pedro nasceu pescador. Naquele tempo a profissão ela vinha da família, então com certeza o pai de Pedro o ensinou a pesca. Se não o pai, o tio, alguém próximo da família. E gente, eu posso garantir para vocês que Pedro, ele cresceu dentro de um barco. Ele aprendeu sobre pesca, ele sabia dar nó, ele sabia nadar muito bem, ele sabia tudo sobre peixe, ele sabia qual é o melhor dia para pescar, melhor horário, o clima, se está chovendo, se está frio, se está calor. Pedro sabia absolutamente tudo sobre pesca, tudo. E pesca para Pedro era um lugar seguro, seguro. Então, algo tão simples que a Bíblia fala, então Pedro decidiu pescar. Nós lemos falar, devia estar com fome, devia estar precisando de sustento. Pode ser que sim, mas para Pedro era um lugar de segurança, de segurança. A pesca, o barco, para Pedro era um lugar de segurança. E aí, o que acontece nas nossas vidas, muitas vezes? Nós erramos, nós pecamos, nós nos frustramos, nós batemos a cabeça, quebramos a cara, qualquer coisa que acontece na nossa vida, sabe o que imediatamente nós vamos tentar fazer? Voltar para o lugar de segurança. É assim que nós funcionamos. É assim que eu e você funcionamos, porque o nosso cérebro ele está desesperado, você precisa de algo seguro, porque você está muito desconfortável, isso está trazendo choque, está trazendo dor, está trazendo desconforto, cara, você precisa encontrar um lugar seguro para ficar, corre, vai, volta para aquele lugar, vai para lá, lá é seguro. E aí, olha isso, ouça o que o Espírito Santo nos fala nessa noite, porque muitos de nós voltamos para o barco, voltamos para a pesca. Porque muitos de nós, no momento de dor, voltamos para aquilo que era o passado, para aquilo que nós já tínhamos deixado para trás. Nós conhecemos a Jesus, nós sabemos que Jesus vive, nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou em nosso lugar, nós sabemos que Jesus cumpre as suas promessas, mas o erro, a culpa, a dor, a frustração, nos faz voltar para o lugar seguro. Nosso lugarzinho seguro, nosso lugar que nos dá acalento, que, nossa, olha que confortável, olha que gostosinho ficar aqui, eu vou ficar aqui é o lugar que eu estou bem, aqui eu estou bem. E é impressionante, queridos, porque esse ciclo se repete na nossa vida. Eu já fiz isso muitas vezes, ao me frustrar com alguma coisa, ao errar o alvo, ao pecar diante de Deus, ao quebrar a cara, muitas vezes eu voltei para o meu lugarzinho seguro, eu voltei para o meu refúgio, eu voltei para o lugar onde as coisas eram confortáveis. Aqui eu conheço, esse aqui é o barco, essa aqui é a rede, esse aqui são os peixes, isso é familiar, isso aqui é seguro, quando talvez não é o lugar mais de Deus para mim. Sabe, hoje o Espírito Santo quer te fazer uma pergunta. Para onde você voltou? Para onde você voltou? Por que você está mudando de direção? Por que você estava vindo na minha direção? E aí depois que isso aqui aconteceu, você virou, deu meia volta e voltou. E voltou para aquele lugar. Nós voltamos a esse lugar, às vezes até com dor, às vezes tristes. Às vezes falando, Deus, eu não queria voltar para lá. Deus, olha, estou eu aqui de novo no erro, estou eu aqui de novo nessa situação. Deus, eu não queria estar aqui de novo, mas eu não consigo, eu não tenho forças, eu simplesmente volto. A Bíblia nos dá um exemplo sobre isso, a Bíblia fala que o cachorro volta ao vômito. Olha que pesado que a Bíblia fala. Mas é o que muitos de nós fazemos. E aí a minha pergunta para você hoje é, qual é a sua pesca? Qual é o seu barco? São os seus pecados de estimação? São as amizades que você sabe que você não deveria mais caminhar junto?
São os hábitos ruins que você construiu na sua vida, são as memórias do passado, são as dores que você carrega. Qual é o seu barco? Qual é o lugarzinho que você sempre volta? Qual é a sua fuga? Qual é o seu escape? Qual é? Qual é? O pessoal está tenso. O pessoal está tenso. E queridos, eu tenho uma excelente notícia para nós essa noite. Jesus, Ele vai até a praia nos encontrar. Olha que legal. Em João 21:4. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Ele. Ouça isso com atenção. Jesus, Ele não tem dificuldade em ir nos encontrar no nosso lugar seguro. E aí o que muitos de nós às vezes acreditamos é que depois daquilo que eu fiz, depois do meu erro, depois da minha dor, depois do meu fracasso, Jesus, Ele não quer mais ter relacionamento comigo, Ele não vai mais me encontrar. E você está tremendamente enganado, meu querido, porque ao contrário daquilo que você pensa, Jesus, Ele não está lá, cadê meu filho, que hora que ele volta? Não, Ele vai até o seu encontro. Jesus, Ele sabia que Pedro tinha voltado para o barco, e olha que curioso, qual foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro? No barco. Jesus encontra Pedro e fala: Pedro, me segue. Pedro, larga essas redes e me segue. Pedro, abandona esse barco, abandona essas redes, abandona tudo isso aí e me segue. E segue a minha voz, e segue o meu chamado. E o que Pedro fez? Voltou para o lugar que Jesus tinha arrancado ele. Mas não tem problema. Jesus vai de novo até você. Nós servimos a um Deus que insiste na gente, que de novo vai até a praia, que de novo volta até o barco, que Ele não tem orgulho, Ele não tem prepotência, Ele não é, não, eu não vou lá, porque olha, eu já tirei ele de lá, já era para ele estar diferente, já era para ele estar vivendo uma nova vida, eu não vou me humilhar essa situação. Jesus, Ele não se importa com isso, porque Ele te ama, porque Ele amava Pedro, porque Ele sabia que aquele lugar era crucial na vida de Pedro. Querido, entenda isso. Por mais difícil que seja de aceitar, Ele vai ao seu encontro, Ele vai até você, Ele chega no lugar que você talvez esteja envergonhado ou triste, porque Ele te ama, e porque Ele tem um propósito na sua vida. Vocês estão entendendo isso? De verdade. Não só entender com a mente, não só olhar para a minha cara e falar: nossa, isso aí é profundo. Não, querido, Jesus, Ele não tem vergonha em nos alcançar nos piores locais da nossa vida, nos locais que talvez nos tragam vergonha, dor, nos locais que nós temos vergonha de mostrar para pessoas que andamos, familiares. Jesus não se importa com isso, Ele vai até lá. Ele te segue até este lugar, Ele te encontra naquele lugar. E imagine só, Pedro estava lá pescando, e os discípulos falam: é Jesus. A primeiro momento eles não reconheceram, e aí eles pescam, tentam pescar, não vem nada. E aí eles jogam a rede e não vem nada. Alguém na praia aparece e fala: joga a rede do outro lado. Exatamente igual ao dia que Pedro conheceu Jesus. Joga a rede do outro lado. Pedro ouve uma frase familiar: joga a rede do outro lado. E a rede está lotada de peixes, de novo. E aí eu acredito que Pedro olhou e falou: não é possível, de novo Jesus veio me encontrar na praia. De novo Jesus está aqui. A Bíblia conta que Pedro estava peladão no barco. Imediatamente ele botou a roupa, porque ele não ia chegar peladão na frente de Jesus. Imediatamente ele botou a roupa e pulou no mar. Olha o desespero de Pedro. Porque ele entendeu: não é possível, Jesus está aqui, Ele veio me encontrar, Ele veio de novo no lugar que não era para eu estar mais. Ele imediatamente pula no mar e ele nada desesperadamente. E ele chega na praia, Jesus está lá, e ele fica quieto, e ele não fala nada. E aí a Bíblia nos conta que e ninguém fala. Imagine só chegar naquela praia, os discípulos chegam com os peixes, chegam com as redes, Pedro está ali, Jesus está ali, os discípulos estão ali, ninguém fala nada. Jesus está na praia. E aí, imagina o clima ali naquela praia. A churrasqueira está montada, está tudo certo. Ele fala: estou com um negocinho aqui, mas traz o peixe que vocês trouxeram. Eles levam o peixe para Jesus, Jesus começa a assar. Mas gente, vocês não entram na Bíblia não? Não é possível.
E aí, um silêncio, e aí todo mundo olha um para o outro, fala, cara, o que Jesus vai falar, o que Jesus vai fazer? Um clima de tensão. E aí Jesus olha para Pedro, vira para Pedro e fala, Pedro, você me ama? Pedro, você que fez tantas declarações de amor, Pedro, você que matava e morria por mim, Pedro, você que, olha, queria destruir tudo por amor a mim, Pedro, você me ama? Sabe o que Pedro responde para Jesus? Jesus, eu gosto muito de você. Quando nós traduzimos esse texto, a palavra amor que Jesus fala é ágape, que significa amor integral, amor que não mede esforços, amor sacrificial. E Jesus pergunta isso para Pedro, Pedro, você me ama acima de todas as coisas, mais do que tudo, disposto a fazer qualquer coisa por mim? E aí Pedro responde, Jesus, eu te amo. E esse texto significa phileos, que no grego é, Jesus, eu gosto muito de você. Eu gosto muito de você. Pedro está respondendo isso com vergonha, com dor, com pesar. Jesus, eu achei que eu te amava, mas eu ainda não cheguei lá. Jesus, eu achei que a minha vida era sua, que eu estava disposto a sacrificar tudo por você, mas eu ainda não estou no lugar que eu imaginava, porque eu voltei para o meu passado, porque eu voltei para o meu lugar seguro, porque eu te neguei 3 vezes diante da multidão, porque eu não estava disposto a morrer por você. Jesus, eu gosto muito de você, mas eu não te amo como eu imaginei que amava. E Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? Ágape, você me ama acima de tudo? E de novo, Pedro responde, Jesus, eu gosto muito de você. E aí pela 3ª vez, Jesus pergunta, Pedro, você gosta muito de mim? Você me ama, phileos? E aí Pedro, a Bíblia fala que ele se entristece. E fala, Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabia que eu ia errar. O Senhor sabia que eu ia te negar. O Senhor sabia que eu era esse homem falho. O Senhor sabia de tudo isso quando me chamou. O Senhor sabia disso tudo. O Senhor sabia dos meus erros, das minhas dores, das minhas falhas, dos meus pecados. O Senhor sabia quem eu era. O Senhor sabia das minhas dores. O Senhor sabia das minhas ansiedades. O Senhor sabia de tudo, Jesus. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que é isso que eu tenho para oferecer agora. E olha isso. Ao final das 3 frases, Jesus responde, Pedro, apacente os meus cordeirinhos. Pedro, a minha missão para você não acabou por causa do seu erro. Pedro, os meus sonhos para você não mudaram, porque você às vezes é fraco, porque às vezes você peca, porque às vezes você erra, porque às vezes você é um vacilão, porque às vezes você é um cabeçudo e quebra a cabeça e quebra a cara, porque às vezes você fala da boca para fora que me ama, mas com as atitudes você me nega. Eu sei de tudo isso, Pedro, mas mesmo assim, aquilo que eu penso sobre você não muda. Querido, ouça isso nessa noite. E será que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui? Aquilo que eu penso sobre você não muda, os meus sonhos para você não mudam, os meus planos para você não mudam, o destino da sua vida aos meus olhos não mudam, independente do seu erro, independente das suas fraquezas ou falhas, não importa. Eu te amo, eu tenho sonhos para a sua vida, eu tenho uma missão para você, eu tenho uma história para você trilhar nessa terra, e eu não mudo, e a minha ideia sobre você não muda, e o meu propósito sobre você não muda, e o meu coração sobre você é o mesmo. É o mesmo. Pedro, talvez, pode ser, que caminhar comigo seja desconfortável às vezes. E queridos, eu não vou mentir para você, muitas vezes vai ser desconfortável seguir a Jesus. Vai ser uma dificuldade dar passos longe dos nossos locais de segurança, dar passos longe daquilo que é conhecido, dar passos longe de pessoas que tanto amávamos, que tanto confiávamos, dar passos em outras direções, caminhar uma jornada que talvez nós não queríamos caminhar, mas tudo bem, querido, o importante é caminhar com Jesus, no confortável ou no desconfortável. O que eu quero é andar com Jesus. Mas para mim o
seguro é a praia, é pescar, é fazer isso, é estar neste lugar, nessa profissão. Tá bom, mas se Jesus não estiver lá, eu não quero, porque eu quero estar nos lugares que Jesus está, eu quero trilhar os caminhos que Jesus tem para mim, eu quero viver os sonhos que Jesus tem para mim. E quando Jesus virou para Pedro, ele fala: apacente os meus cordeirinhos, porque lá no passado ele tinha dito: você será um pescador de homens. Isso significa que Jesus tinha planos maiores para Pedro. Querido, ouça isso com atenção. Talvez os seus sonhos, talvez os seus planos estejam desenhados, talvez tudo seja seguro, mas eu tenho algo para te falar. Se Jesus quiser mudar o sonho, deixe. Se Jesus quiser mudar o plano, mude. Se Jesus quiser levar por outra estrada, vá, meu querido, porque a melhor vida que nós podemos ter nessa terra é com Ele, é para Ele, é por meio dEle. A melhor experiência que podemos ter nessa terra é caminhar com Ele. Ah, Rafael, então que vida Pedro viveu nessa terra? Uma vida desafiadora. Ele viveu, ele pregou a palavra, ele foi o líder da igreja, ele converteu centenas, milhares de pessoas a Cristo, mas não foi fácil. Ele foi desafiado, ele foi açoitado, ele foi afrontado por pessoas, ele foi crucificado, ele sofreu muitas coisas, mas não importa, porque dentro dele tinha uma convicção: eu estou caminhando com Jesus, eu estou vivendo para Jesus. Eu estou vivendo para Jesus. Nessa noite, qual é a sua escolha? O seu barco ou andar com Jesus? Aqui é seguro, confortável, você sabe onde começa, onde termina. Você sabe quais são os locais, você sabe tudo. Mas você quer isso? Ou andar com Jesus? Que a gente é meio doido, que a gente não sabe como é o dia de amanhã, que tem frio na barriga, que às vezes é tranquilo, mas às vezes é um turbilhão, mas está tudo certo, porque Ele está comigo nessa jornada. Sabe, nós não queremos mais jovens sem propósito nessa terra. Nós queremos jovens com propósito, com direção, jovens que não perdem tempo com o seguro para caminhar em direção a Cristo, jovens que não perdem tempo com besteiras desse mundo para viver para Cristo. Jesus tem uma vida maravilhosa para você, meu querido. Escolha caminhar com Ele. Escolha viver com Ele. Escolha confiar nele. Escolha todos os dias da sua vida estar com Ele. E não existe vida melhor do que essa. Amém? Amém. Abaixe suas cabeças, nós vamos orar.